Milionário e mendiga ficam estupefatos com a resposta da jovem faxineira em árabe. Foi num dia como outro qualquer, no suntuoso hotel Grande Vitória, que o inesperado virou espetáculo. Rafaela Nunes da Costa, uma mulher de passos discretos e rosto marcado por histórias que poucos ousam ouvir, empurrava silenciosa seu carrinho de limpeza pelos corredores revestidos de mármore brilhante e lustres que refletiam luzes como estrelas. O luxo ali era palpável. Tapetes persas, quadros caros, móveis de design arrojado, uma vitrine de riqueza que parecia um mundo distante da realidade dura que Rafaela carregava no peito. Ela parecia invisível para quase todos, até aquele momento. Eduardo Bastos, um empresário famoso pelo estilo arrogante e olhar penetrante, saía apressado do elevador em direção ao bar do hotel, distraído e falando alto ao telefone. Ao passar por Rafaela, soltou um "Entende árabe, certo? Onde fica o Hariri? Fala logo", sem esperar resposta. Foi aí que todos os olhos se... Eduardo, boquiaberto, quase tropeçou. Parecia não acreditar que aquela faxineira, ali redobrando o brilho de cada piso, tinha em si um mundo todo fora do que o hotel mostrava. "De onde? Você sabe falar árabe assim?" perguntou ele, perdido e curioso ao mesmo tempo. A resposta silenciosa era o peso de uma vida inteira escondida atrás da simplicidade do avental. Mas Rafaela não estava ali só para surpreender. O Gran Vitória guardava para ela uma dor amarga. Antiga professora universitária de árabe, exilada da academia por razões que cortaram seus sonhos pela raiz, ela carregava cicatrizes invisíveis. Carlos, o gerente frio e sempre desconfiado, assistia tudo com olhos de aço, cheio de planos cruéis na cabeça. "Essa pode ser útil, ou um problema", resmungou baixo, já começando a arquitetar como usaria a vulnerabilidade dela para tirar vantagem. Enquanto isso, um fio invisível de interesse se formava entre Rafaela e Eduardo. Não era só uma curiosidade profissional. Rafaela sentiu um fogo estranho no peito. Uma mistura de medo, esperança e uma sensação aguda de estar à beira de algo maior. Mas a calma duraria pouco. No dia seguinte, quando menos esperava, Rafaela recebeu a notícia devastadora. Demissão. Uma armação de Carlos, entre falsas acusações e mentiras sussurradas, a jogou para fora daquele mundo reluzente e cruel. O nó na garganta apertava. Seu corpo tremia. Suas mãos denunciaram um medo cortante, como se um abismo tivesse se aberto sob seus pés. Foi aí que Eduardo reapareceu, conhecedor da sua história, pronto para dar a ela uma chance real, um projeto cultural que valorizava seu conhecimento e sua voz, enterrada por tanto tempo. Um raio de esperança, uma porta entreaberta para uma nova vida. Mas o inimigo ainda estava ali, escondido nas sombras do Gran Vitória. Carlos não desistia fácil e, nas entrelinhas, começou a espalhar veneno para destruir a reputação dela antes que pudesse se reerguer. Numa reunião que foi uma mistura. O capítulo fecha com aquela cena, a respiração pesada, os olhares fixos, o silêncio carregado no ar. Rafaela encara seu próprio destino. Voltar para aquele lugar sombrio, onde as paredes escondem tantas injustiças. Ou aceitar o convite de Eduardo, abraçar o desafio do Centro Cultural e finalmente reescrever sua história. O que virá depois? A dúvida corta, incerta. Terá coragem para quebrar as correntes que a seguram? Ou o medo consumirá sua chance de liberdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Cada respiração carregada de incerteza. Rafaela permanecia ali, nos centros das atenções, diante de Carlos, olhar do gerente um veneno disfarçado. A sala estava cheia,
mas tudo parecia se desfocar ao redor dela. O peso do que estava por vir a esmagava. Eduardo estava ao seu lado, preparado para apoiar, mas suas expressões de preocupação não passaram despercebidas. Você não pode continuar aqui, Rafaela, Carlos sussurrou, mas a raiva em sua voz era clara. Ele estava decidido a desmantelar a vida dela de maneira metódica. A reunião tinha que ser um ato de resistência, mas a dúvida ainda se arrastava. Seria um combate desigual? Foi quando a porta se escancarou. Uma figura familiar surgiu no limiar. Rafaela congelou. Era Maiara, sua velha amiga e musa nos tempos de universidade. Os olhos dela brilhavam, mas a expressão carregava um terror que fez o coração de Rafaela acelerar. "Rafaela, você precisa me ouvir!" ela gritou, atravessando a sala como uma tempestade, ignorando os olhares confusos de todos. Antes que pudesse reagir, Maiara puxou um envelope do bolso, os dedos trêmulos. "É sobre o Hariri. Você não imagina." A pressão crescente no peito de Rafaela deu lugar a um frio cortante. Duas realidades se chocavam: a possibilidade de um futuro brilhante e um passado que ameaçava envolvê-la novamente. "E depois do que você me disse sobre eles?" Carlos, rápido e implacável, revidou. "Isso é apenas mais uma conspiração. A sua fama de professor é só um manto. Você sempre foi uma ninguém falando sobre coisas que não entende." O murmúrio entre os presentes aumentou. Todos os olhares se direcionaram para Rafaela e Maiara. Esta última, ousando, respondeu: "Eu sei quem você realmente é, Carlos." Rafaela hesitou. Que segredos Maiara tinha? O ambiente estava denso de expectativa. A conversa de fundo tornava-se um eco distante, enquanto tudo ao redor se tornava nebuloso. "Eu não sou só uma faxineira", Rafaela bradou, a voz firme e ressoando. "Eu tenho uma voz, e não vou deixar você me silenciar." A adrenalina pulsava em suas veias, mas o que Maiara trazia poderia arruinar tudo. Maiara, por sua vez, virou o envelope de cabeça para baixo, jogando fotos sobre a mesa. Imagens de Carlos com homens que não deveriam estar no radar dele. Transações ilícitas, sorrisos compartilhados em momentos proibidos. O ar, que antes pulsava com energia crescente, agora estava carregado de um silêncio aterrador. Os rostos ao redor refletem espanto e descrença. Carlos, pálido e estéril, apenas olhou, incapaz de reagir. Você não pode fazer isso!" ele balbuciou, um fio de desespero na voz. O mundo que ele havia construído estava começando a desmoronar, e Rafaela sentiu uma estranha mistura de alívio e medo. Mas agora, o que isso significava para ela? A realidade estava mudando rapidamente. O que antes era apenas um salário para sobreviver, agora poderia se transformar em uma guerra, uma batalha entre a verdade e a manipulação. O silêncio quebrado por murmúrios e expressões chocadas tornavam tudo ainda mais intenso. "Eu não vou ser o alvo de suas mentiras." Rafaela estava em pé, a convicção se transformando em uma onda de coragem. Mas e se revelações assim fossem perigosas, até mesmo fatais? O que estava sendo colocado em jogo poderia custar sua segurança, talvez até a sua vida. Maiara olhava para ela. Um olhar de compreensão e cuidado, mas também de aviso. O que aconteceria agora? Como ela poderia proteger o futuro que parecia finalmente ao seu alcance se o inimigo estava mais próximo do que imaginava? A sala estava carregada de tensão. Os olhares se tornaram um campo de batalha silencioso. E se Carlos não fizesse nada? E se o seu passado a alcançasse de uma maneira que ela nunca poderia prever? Rafaela sabia que sua luta estava apenas começando. Mas o que mais poderia estar escondido sob a superfície dessa revelação? Uma nova vida, uma nova chance, mas também um chão perigoso. Em um mundo onde cada movimento era observado e cada palavra manipulada, a verdadeira batalha se aproximava. Quem sobreviveria? O que virá a seguir?
A verdade trará liberdade ou um caminho sombrio? A tensão na sala era palpável, um ar denso que sufocava. Rafaela sentiu o peso da presença de Carlos, seu olhar frio penetrando como uma faca. Eduardo ao seu lado parecia um suporte, mas o nervosismo estampado em seu rosto não passava despercebido. O silêncio se arrastava, intercalado pelo sussurro ansioso da multidão. E então, tudo mudou. Maiara, ainda com o envelope nas mãos, olhou para Rafaela e, antes que pudesse falar, um grito ecoou. Parem! Não podem fazer isso. Uma voz familiar. Era Paulo, um dos seguranças do hotel, que irrompeu pela porta como um vendaval. Todos se viraram, confusos. A expressão de desespero em seu rosto era um prenúncio de algo muito mais sério. Paulo, o que está acontecendo? Rafaela perguntou, o coração disparado. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, ele gesticulou apressado, os olhos arregalados. Rafaela, eu não tenho muito tempo. Mais vozes soaram, desta vez de gritos e murmúrios, enquanto Carlos tentava se recompor. Você está fazendo um grande erro, Paulo. Isso não é da sua conta, ele disse, quase espumando de raiva. Escutem. Vocês precisam saber a verdade. Paulo insistiu, seu olhar alternando entre Rafaela e a fetidez de Carlos. Ele respirou fundo, como se preparasse para soltar uma bomba. Carlos está envolvido em algo muito maior do que vocês imaginam. Eu só consegui algumas provas antes que me mandassem embora. A sala estava um caos. Todos olhavam para Paulo, inquietos e curiosos. Carlos, percebendo que seu controle se esvaía, começou a recuar, os olhos em chamas de indignação e pânico. Você não tem como provar nada disso, gritou, mas a fissura em sua voz revelava seu nervosismo. E se eu tiver? Paulo respondeu, levantando uma pasta rígida que carregava. Ele abriu, revelando documentos e fotos. Eu tenho tudo. Aqui estão assuntos que ultrapassam este hotel. Você e seus parceiros não vão escapar. Rafaela ficou paralisada. A revelação era muito maior do que o que havia imaginado. O coração batia forte, punindo-a por não ter percebido antes. Os sussurros se intensificaram, e o murmúrio virou um coro de espanto, enquanto a multidão se aglomerava, absorvendo cada palavra. Carlos se virou para Rafaela, um olhar de desespero. Você está com ele? Está do lado dele? Ele está tentando te manipular. Ele estava perdido. Suas mentiras estavam se desfazendo em tempo real. Está tudo se quebrando, Carlos. A verdade não pode ser escondida para sempre, Rafaela disse, sua voz brotando de coragem. Mas então, no meio do caos, um estalo eclodiu. A porta de saída se abriu com força, quase batendo em alguém. Era um grupo de homens de terno, seguranças com o emblema do hotel estampado. Eles entraram firmemente, como se tivessem recebido um sinal. O clima mudou novamente, ora tenso, ora apavorante. Aqui está a verdadeira realidade, Carlos, gritou um dos homens, e todos congelaram. Então, um dos seguranças deu um passo à frente e, sem aviso, puxou um documento do bolso. Estivemos de olho em você por algum tempo, Carlos. A sala estremeceu. Seus dias por aqui estão contados, e sabemos de tudo. Os olhares se chocaram. Rafael e Eduardo se entreolharam, confusos. Não era só sobre Rafaela mais. Era uma rede de corrupção que estava sendo revelada. E Carlos, que parecia forte e cruel, estava prestes a ser desmantelado como um castelo de cartas. Mas no fundo, uma pergunta continuava a atormentar a mente de Rafaela. Qual era o verdadeiro papel de Paulo nessa história? Ele estava ali para ajudá-la, ou tinha suas próprias intenções? Os eixos estavam mudando, mas o que viria a seguir? A sala estava em tumulto, e Rafaela sentiu um nó na garganta. A verdade era uma faca afiada, mas poderia também cortar do lado errado. Qual seria o desfecho de tudo aquilo? O surpreendente ainda estava por vir. A sala pulsava com um caos crescente. Rafaela sentia a pressão em seu peito aumentar, o olhar fixo em Paulo, que agora tinha a atenção de todos. Carlos estava em pé, pálido, tentando se recuperar.
Você está louco, Paulo? Não sabe o que está fazendo, gritou, mas a voz tremia, e isso só evidenciava sua fragilidade. Os seguranças, séria e firmemente, se aproximaram de Carlos. A tensão se intensificava, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. As expressões dos presentes mudaram. Medo, dúvida, curiosidade. O murmúrio aumentava, e Rafaela se perguntava se aquilo era realmente a chance que ela precisava. Só que, naquele instante, tudo tomou outro rumo. Um barulho estrondoso ecoou atrás deles. A porta da sala se abriu com força, e um grupo de homens vestidos de maneira casual, porém imponente, invadiu o espaço. Eles estavam armados. Rafaela sentiu sua garganta fechar. O que estava acontecendo? O caos era uma tempestade, e ela estava no olho. "Fiquem onde estão!" gritou um dos homens, sua voz firme. Ele tinha um olhar intenso e Rafaela percebeu que não eram apenas seguranças. Havia algo mais. "Carlos, você não vai escapar. Temos ordens." O olhar de Carlos se transformou de raiva em desespero. Ele girou em direção a Rafaela e gritou: "Você me traiu. Isso é tudo culpa sua." Os olhos dele brilhavam de uma fúria incontrolável. "Culpa? Tudo isso foi por causa das suas mentiras." Rafaela se sentiu empoderada, mas uma ponta de medo a fez hesitar. O drama agora estava por um fio, e o tempo parecia ter desacelerado. Os homens armados avançaram, e um deles, com uma tatuagem visível no braço, olhou diretamente para Paulo. "Você fez o que eu pedi?" Ele era ameaçador, os músculos saltados. Paulo, com a voz trêmula, respondeu: "Sim, e mais. Tudo o que você quer está aqui." Ele ergueu a pasta, revelando os documentos que tinham o poder de acuar Carlos, mas também de destruir tudo ao redor. Rafaela estava paralisada. "Paulo, o que está acontecendo?" Ela não conseguia entender. Ele estava do lado dela, ou apenas a manipulando. O homem armado fez um gesto brusco, e Paulo, surpreso, deixou a pasta escapar, os papéis se espalhando pelo chão. "Seu traidor!" gritou o homem, enquanto Carlos riu de maneira frenética. "Você vendeu a sua alma e agora está pagando o preço. Usem-no." O riso de Carlos ressoou pelas paredes, como se ele já tivesse ganho. Mas de repente um grito desesperado veio do fundo da sala. Era Maiara, que tinha encontrado um dos papéis caídos. Seu rosto estava pálido como se tivesse visto um fantasma. "Rafaela, olhe isso!" Rafaela se virou e viu. A folha tinha informações que derrubariam não apenas Carlos, mas também Paulo. Eram documentos secretos sobre envolvimentos financeiros, algo muito maior do que ela poderia imaginar. O impacto foi como um soco no estômago. "Paulo, você está envolvido nisso," ela gritou com a respiração pesada. Os rostos ao redor dela se transformaram em máscaras de choque. Paulo ficou paralisado, a expressão dele uma mistura de pavor e culpa. "Não, Rafaela, eu não." Mas a prova estava ali. As sombras do passado estavam prestes a devorar tudo. E no meio do turbilhão, a certeza surgiu. A confiança que ela tinha nele estava despedaçando. Ele não era quem dizia ser. Um dos homens armados avançou rapidamente e agarrou Paulo pelos braços. "Você achou que poderia escapar assim?" A sala se tornou um campo de batalha, e cada movimento parecia contado. Rafaela estava no epicentro de uma tempestade, isolada e com o coração acelerado. O que aconteceria agora? A verdade se esvaindo como areia entre os dedos, e ela não sabia em quem confiar mais. Carlos, agora apavorado, olhava para os seguranças como se fosse um animal encurralado. "Eu tenho contatos, não façam isso." Rafaela mal conseguia acreditar no que estava vendo. Os medos dela se tornaram realidade de uma forma que jamais imagina. Ela tinha de decidir rapidamente: seguir adiante e encarar a verdade, ou dar um passo atrás e se esconder na escuridão que estava prestes a engoli-la. O que mais estava por trás daquela trama? E quem realmente controlava os cordéis desta história? A dúvida cortava o ar, e Rafaela sentiu que a tempestade estava longe de acalmar. A sala pulsava com um caos crescente. Rafaela sentia a pressão em seu peito aumentar. O olhar fixo em Paulo,
que agora tinha a atenção de todos. Carlos estava em pé, pálido, tentando se recuperar. "Você tá louco, Paulo! Não sabe o que tá fazendo!" gritou, mas a voz tremia, e isso só evidenciava sua fragilidade. Os seguranças, sérios e firmes, se aproximaram de Carlos. A tensão se intensificava, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. As expressões dos presentes mudaram. Medo, dúvida, curiosidade. O murmúrio aumentava e Rafaela se perguntava se aquilo era realmente a chance que ela precisava. Só que, naquele instante, tudo tomou outro rumo. Um barulho estrondoso ecoou atrás deles. A porta da sala se abriu com força e um grupo de homens vestidos de maneira casual, porém imponente, invadiu o espaço. Eles estavam armados. Rafaela sentiu sua garganta fechar. O que estava acontecendo? O caos era uma tempestade, e ela estava no olho. "Fiquem onde estão", gritou um dos homens, sua voz firme. Ele tinha um olhar intenso, e Rafaela percebeu que não eram apenas seguranças. Havia algo mais. "Carlos, você não vai escapar, temos ordens." O olhar de Carlos se transformou de raiva em desespero. Ele girou em direção a Rafaela e gritou: "Você me traiu! Isso é tudo culpa sua." Os olhos dele brilhavam de uma fúria incontrolável. Culpa? Tudo isso foi por causa das suas mentiras. Rafaela se sentiu empoderada, mas uma ponta de medo a fez hesitar. O drama agora estava por um fio, e o tempo parecia ter desacelerado. Os homens armados avançaram, e um deles, com uma tatuagem visível no braço, olhou diretamente para Paulo. "Você fez o que eu pedi?" Ele era ameaçador, os músculos saltados. Paulo, com a voz trêmula, respondeu: "E mais, tudo o que você quer está aqui." Ele ergueu a pasta, revelando os documentos que tinham o poder de acuar Carlos, mas também de destruir tudo ao redor. Rafaela estava paralisada. A revelação era muito maior do que o que havia imaginado. O coração batia forte, punindo-a por não ter percebido antes. Os sussurros se intensificaram e o murmúrio virou um coro de espanto, enquanto a multidão se aglomerava, absorvendo cada palavra. Carlos se virou para Rafaela, um olhar de desespero. "Você está com ele? Está do lado dele? Ele está tentando te manipular." E estava perdido. Suas mentiras estavam se desfazendo em tempo real. "Está tudo se quebrando, Carlos. A verdade não pode ser escondida para sempre." Rafaela disse, sua voz brotando de coragem. Mas então, no meio do caos, um grito desesperado veio do fundo da sala. Era Maiara, que tinha encontrado um dos papéis caídos. Seu rosto estava pálido como se tivesse visto um fantasma. "Rafaela, olhe isso!" Rafaela se virou e viu. A folha tinha informações que derrubariam não apenas Carlos, mas também Paulo. Eram documentos secretos sobre envolvimentos financeiros, algo muito maior do que ela poderia imaginar. O impacto foi como um soco no estômago. "Paulo, você está envolvido nisso!" ela gritou com a respiração pesada. Os rostos ao redor dela se transformaram em máscaras de choque. Paulo ficou paralisado, a expressão dele uma mistura de pavor e culpa. "Não, Rafaela, eu não, mas a prova estava ali. As sombras do passado estavam prestes a devorar tudo, e no meio do turbilhão a certeza surgiu. A confiança que ela tinha nele estava despedaçando. Ele não era quem dizia ser." Um dos homens armados avançou rapidamente e agarrou Paulo pelos braços. "Você achou que poderia escapar assim?" A sala se tornou um campo de batalha, e cada movimento parecia contado. Rafaela estava no epicentro de uma tempestade, isolada e com o coração acelerado. O que aconteceria agora? A verdade se esvaindo como areia entre os dedos, e ela não sabia em quem confiar mais. Carlos, agora apavorado, olhava para os seguranças como se fosse um animal encurralado. "Eu tenho contatos, não façam isso." Rafaela mal conseguia acreditar no que estava vendo. Os medos dela se tornaram realidade de uma forma que jamais imaginara.
Ela tinha de decidir rapidamente, seguir adiante e encarar a verdade ou dar um passo atrás e se esconder na escuridão que estava prestes a engoli-la. E então, em um movimento tão rápido quanto um relâmpago, o homem com a tatuagem se virou e gritou: "Um de vocês aqui está em apuros muito maiores do que imagina." O impacto da revelação fez o ar parar. As expressões mudaram de confusão para puro pavor. "Você não pode estar falando sério." Carlos balbuciou, mas o homem continuou, o dedo apontado para uma pessoa no fundo da sala. "Porque a verdade é que você não é o único com segredos obscuros." Rafaela sentiu o mundo girar. Quem era esse que ele apontava? O tempo parecia parar enquanto cada par de olhos se virava lentamente, pesadamente na direção da pessoa indicada. E o choque pairava no ar como uma tempestade prestes a arrebentar. Ela não conseguia acreditar. As verdadeiras ligações, as traições se entrelaçando. Tudo agora revelado. O jogo havia mudado. Mas para quem? A mente de Rafaela girava, e um pensamento cortante passou por sua cabeça. Quem realmente controlava esse tabuleiro? A verdade estava prestes a se desdobrar em uma nova camada de traições. Mas quem sobreviveria quando a poeira assentasse? A sala pulava com atenção, todos os olhares fixos no homem armado que adicionara uma nova camada de caos àquele suspense já insuportável. O ar estava pesado, e Rafaela sentia como se não conseguisse respirar. O instante parecia estender-se, como um elástico prestes a se romper. A mão de Paulo tremia, e ela percebeu que a situação foi além do que imaginou. Carlos, com os olhos arregalados, virou-se para um dos seguranças. "Você não pode fazer isso. Eu posso intervir." Mas seu bravateio soava vazio. A incredulidade em seu rosto mostrava que ele se via com as costas na parede. Seu mundo prestes a desmoronar. "Estamos sob ordens diretas, Carlos. Você está prestes a ser preso." A voz do homem ressoou com uma autoridade que congelou a sala. Rafaela sentiu um frio na barriga. O pesadelo parecia ter trazido tudo à tona. Mas como se não bastasse, um novo grito cortou o silêncio. "Parem tudo aqui." Era Maiara, sua amiga. Ela estava com o rosto pálido e os olhos fixos em algo que não se via. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Todos se viraram para ela, e Rafaela percebeu que algo estava prestes a acontecer. "Vocês não sabem quem ele realmente é," gritou Maiara, apontando para Paulo. "Ele não é quem diz ser. Ele é um agente infiltrado." O choque na sala foi palpável. Rafaela sentiu que o chão se abria sob seus pés. "Eu não sou! Maiara, não faz isso!" Paulo implorou, e o desespero em sua voz fez o corpo dela tremer. Como ele pôde? A traição estava exposta ali, bem ali, como uma faca em seu peito. Carlos, agora animado, pegou o embalo. Viu? Isso só prova que ela nunca foi mais do que uma faxineira. Não tem conhecimento, não tem poder." Ele se virava em direção à multidão, buscando aliados onde podia, como se sua vingança estivesse ao alcance. Rafaela olhou para Maiara. Seu coração batia descompassado. Como ela pode estar tão errada? O que mais Paulo escondia? Era isso que ela deveria enfrentar agora? Os murmúrios na sala intensificaram, a dúvida se espalhando como um vírus. "Eu não fiz nada," Paulo gritou, mas sua defesa parecia vazia. A raiva de Rafaela estava crescendo. O que mais ele tinha escondido? O homem que parecia ser seu aliado, sua única salvação, na verdade tinha jogado tudo por água abaixo. E então, no meio da confusão, um barulho forte fez todos se virarem para a porta. Uma nova figura estava ali, imponente. Era um homem de terno escuro, com um olhar afiado como uma faca. "Chega de mentiras!" ele gritou, estendendo um documento em sua mão. "Eu sou o verdadeiro agente, e Paulo é o traidor." Um ataque de murmúrios explodiu na sala. A revelação era uma bomba. Rafaela sentiu que a sala rodava. Paulo não era apenas um infiltrado. Ele estava a um passo de destruir tudo. Ele planejou tudo isso, deixando pistas falsas, manipulando a situação. O homem de terno continuava,
seu olhar feroz em Paulo, que parecia desmoronar em tempo real. O que isso significava para Rafaela? Ela estava no meio de um jogo muito mais perigoso do que jamais poderia imaginar. As alianças se tornavam fumaça e ela se via perdida. O homem olhou diretamente para Rafaela e suas palavras a cortaram. Você está prestes a ser arrastada para isso. Ele nunca quis te ajudar, apenas queria usar você. A indignação explodiu dentro dela. Fúria e dor se misturaram. Você não pode fazer isso. Eu não sou uma peça de xadrez. Mas, na verdade, ela estava em uma partida alta, e todos os jogadores estavam ali, prontos para fazer seu movimento. E o que agora? A cortina se levantara para uma verdade aterradora. Mas tudo isso era só o começo. Uma nova batalha se formava, e Rafaela precisava decidir: confiar em suas escolhas, ou continuar presa nas tramas daqueles que nunca a respeitaram. As portas do destino estavam abertas, mas o caminho à frente parecia mais perigoso do que qualquer coisa que ela já enfrentou. O que estaria por vir agora? O que mais estava escondido naquelas sombras? A luta estava longe de acabar, e o que parecia ser uma simples faxineira estava prestes a se transformar em uma figura central de uma guerra inesperada. A sala pulava com a tensão, todos os olhares fixos no homem armado que adicionaram uma nova camada de caos àquele suspense já insuportável. O ar estava pesado, e Rafaela sentia como se não conseguisse respirar. O instante parecia estender-se, como um elástico prestes a se romper. A mão de Paulo tremia, e ela percebeu que a situação foi além do que imaginou. Carlos, com os olhos arregalados, virou-se para um dos seguranças. Você não pode fazer isso. Eu vou intervir. Mas seu bravateio soava vazio. A incredulidade em seu rosto mostrava que ele se via com as costas na parede, seu mundo prestes a desmoronar. Estamos sob ordens diretas, Carlos. Você está prestes a ser preso. A voz do homem ressoou com uma autoridade que congelou a sala. Rafaela sentiu um frio na barriga. O pesadelo parecia ter trazido tudo à tona. Mas, como se não bastasse, um novo grito cortou o silêncio. Parem tudo aqui! Era Maiara, sua amiga. Ela estava com o rosto pálido e os olhos fixos em algo que não se via. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Todos se viraram para ela, e Rafaela percebeu que algo estava prestes a acontecer. Vocês não sabem quem ele realmente é, gritou Maiara, apontando para Paulo. Ele não é quem diz ser. Ele é um agente infiltrado. O choque na sala foi palpável. Rafaela sentiu que o chão se abria sob seus pés. Eu não sou. Maiara, não faz isso. Paulo implorou e desespero em sua voz fez o corpo dela tremer. Como ele pôde? A traição estava exposta ali, bem ali, como uma faca em seu peito. Carlos, agora animado, pegou o embalo. Viu? Viu? Isso só prova que ela nunca foi mais do que uma faxineira. Não tem conhecimento, não tem poder. Ele se virava em direção à multidão, buscando aliados onde podia, como se sua vingança estivesse ao alcance. Rafaela olhou para Maiara. Seu coração batia descompassado. Como ela pode estar tão errada? O que mais Paulo escondia? O homem que parecia ser seu aliado, sua única salvação, na verdade tinha jogado tudo por água abaixo. E então, no meio da confusão, um barulho forte fez todos se virarem para a porta. Uma nova figura estava ali, imponente. Era um homem de terno escuro, com um olhar afiado como uma faca. Chega de mentiras! Ele gritou, estendendo um documento em sua mão. Eu sou o verdadeiro agente, e Paulo é o traidor. Um ataque de murmúrios explodiu na sala. A revelação era uma bomba. Rafaela sentiu que a sala rodava. Paulo não era apenas um infiltrado. Ele estava a um passo de destruir tudo. Ele planejou tudo isso, deixando pistas falsas, manipulando a situação. O homem de terno continuava, seu olhar feroz em Paulo, que parecia desmoronar em tempo real.
O que isso significava para Rafaela? Ela estava no meio de um jogo muito mais perigoso do que jamais poderia imaginar. As alianças se tornavam fumaça, e ela se via perdida. O homem olhou diretamente para Rafaela e as suas palavras a cortaram. Você está prestes a ser arrastada para isso. Ele nunca quis te ajudar, apenas queria usar você. A indignação explodiu dentro dela. Fúria e dor se misturaram. Você não pode fazer isso. Eu não sou uma peça de xadrez. Mas, na verdade, ela estava em uma partida alta, e todos os jogadores estavam ali, prontos para fazer seu movimento. Mas num momento de silêncio desconcertante, o homem de terno virou-se. E a verdade sobre você, Rafaela? Você não é apenas uma faxineira. Ele hesitou, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Seus verdadeiros laços são mais profundos do que imagina. O coração de Rafaela parou. O que você está dizendo? Sua voz saiu como um sussurro, cheia de temor. Ele puxou um outro documento e mostrou uma foto. Uma mulher com um rosto que parecia familiar. Era a mãe de Rafaela, que ela achava ter perdido num passado distante. Um passado que ela nunca soube que estava entrelaçado em tudo isso. Ela estava envolvida, e você, Rafaela, não é quem pensa que é. O choque atravessou Rafaela como um relâmpago. As paredes ao redor pareciam desmoronar, e a certeza que ela tinha sobre sua identidade começou a se desvanecer. As murmurações tomaram conta da sala. O ódio, a traição e os segredos vinham à tona. O silêncio foi quebrado através de olhares de incredibilidade. O queixo de Paulo caiu, e Carlos, que se achava tão forte, ficou paralisado. Rafaela estava em um labirinto de mentiras. Sua vida havia se transformado em um grande quebra-cabeça, e todas as peças estavam se deslocando. Quem sou eu, então? Ela perguntou, a voz lhe faltando. O peso da descoberta a esmagava. Cada resposta gerava mais perguntas. E assim, naquele instante trágico, um novo e obscuro caminho se revelou à sua frente. O que mais a ligação com sua mãe poderia significar? E o que o homem realmente queria dela? As consequências ainda estavam por vir, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. A sala pulava com atenção, todos os olhares fixos no homem armado, o clima carregado de dúvidas e incertezas. A revelação sobre a mãe de Rafaela pairava no ar, e um silêncio atordoante se instalou. O coração de Rafaela parecia querer sair pela boca, as mãos trêmulas. O que significava tudo aquilo? Quem ela era, de fato? Você está pensando que esse é apenas um jogo? Gritou Carlos, perdendo o controle. Vocês não sabem do que estão falando. Ele estava à beira do colapso, a raiva e o desespero se misturando de forma explosiva. Cala a boca, Carlos, disse um dos seguranças. Impaciente, o olhar deles estava fixo em Paulo, que começava a desmoronar sob a pressão das circunstâncias. Os olhares se voltaram para ele. Paulo, você precisa explicar isso. Rafaela mal conseguia conter a ajuda. Como você pode estar envolvido com tudo isso? Dias, eu não sabia. Ele gaguejou, a voz embargada. Foi manipulado. Eu pensei que pensar não serve de nada agora. Maiara interrompeu, seu olhar firme. Toda essa situação parece uma trama de filme, com você no papel do vilão. O peso nas costas de Rafaela parecia insuportável. Ela se havia apoiado em Paulo, acreditando que finalmente tinha alguém ao seu lado. E agora? Mas seu pensamento foi cortado abruptamente. Um estrondo. A porta dos fundos se abriu com um baque, revelando um grupo de homens em trajes escuros. O clima mudava rapidamente, e a sala ficou silenciosa, com todos os rostos voltados para eles, surpresos. Os recém-chegados pareciam dispostos a fazer um anúncio que poderia mudar tudo mais uma vez. Calma, estamos aqui para resolver isso, gritou um dos homens, seu tom ousado. O olhar dele percorria a sala. Carlos, precisamos falar sobre os documentos que você escondeu. Eles têm registros seus que nos interessam. O ar pareceu ficar mais pesado, e a adrenalina aumentou. Rafaela não estava pronta para ouvir mais uma revelação. Documentos?
O que mais poderia ser escondido sob a superfície daquela maré de mentiras? Vocês não sabem do que estão falando. Carlos se virou, agora pálido como um fantasma. Eu não fiz nada errado. Minha família. Seu nome não vale nada agora. O que realmente importa é que sua vida inteira está prestes a desmoronar. O homem com voz autoritária apontou para Carlos, como um juiz sentenciando um criminoso. E então um grito. Um grito ensurdecedor, que fez todos se virarem para Maiara. Ela estava pálida, as mãos trêmulas, segurando um celular na frente dela. Gente, olhem isso! A tela brilhava como se fosse fogo. A sala, que até então estava em suspense, virou um caos. Quando todos se apertaram em torno dela, Rafaela viu o que estava na tela. Um vídeo de um encontro entre Carlos e pessoas que não deviam estar ali. O que pareciam ser transações obscuras, sorrisos cúmplices, e no meio da confusão, uma imagem que a paralisou. Isso é meu pai? Ela murmurou, um nó na garganta. Ele estava envolvido com Carlos? Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Um redemoinho de emoções e memórias tomou conta dela. Raiva, tristeza, confusão. Esse era o seu pai, confirmou o homem em traje escuro, os olhos fixos em Rafaela. Ele tinha um papel fundamental para o que está por vir. Rafaela sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que mais estava escondido? O que mais seus pais tinham planejado para ela? A sensação de um futuro incerto voltava com toda a força. Cada resposta era acompanhada de novas perguntas. São muitos segredos, ela disse, a voz embargada. E como posso eu, uma simples faxineira, lidar com isso tudo? O peso de sua origem parecia maior, mas então, no meio de toda a confusão, uma ideia cintilou em sua mente. Encarecendo-se a realidade, Rafaela percebeu que não queria mais ser vista como uma vítima. Com a bravura que não sabia que tinha, tomou um passo à frente. Eu quero saber a verdade, mas o que viria a seguir? As sombras da revelação estavam cercando-a. A linha entre aliados e inimigos estava borrada, e a batalha estava apenas começando. Uma guerra de verdades começava a ruir, e a tempestade que se formava poderia varrer tudo. O futuro que antes parecia promissor, agora era um abismo de incertezas, e Rafaela estava prestes a saltar. A sala estava em um silêncio tenso. Todos os olhos se voltaram para Rafaela quando ela gritou que queria saber a verdade. O ar eletrificado parecia pulsar, e ela sentia as palpitações disparadas no peito. Paulo estava em pé, os ombros murchos, a expressão dele uma mistura de desespero e raiva. Mas o homem de terno escuro não parecia se importar. Sua presença dominava o ambiente como se fosse um magnata prestes a revelar um segredo obscuro. Você não entende, Rafaela. Você não sabe o que está prestes a acontecer. O tom de Paulo tinha um desespero que fazia o estômago dela embrulhar. E antes que pudesse processar, algo aconteceu. Um barulho forte ecoou da entrada. A porta da sala foi arrombada de uma só vez. A multidão ficou em choque. Um grupo de homens mascarados entrou, armados e determinados. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Todos gritaram, e os seguranças do hotel se posicionaram, prontos para a batalha que parecia inevitável. Fiquem onde estão, um dos homens gritou, a voz profunda ressoando em meio ao caos. Mas o pânico tomou conta, e as pessoas começaram a se espalhar, buscando um lugar seguro. Rafaela estava paralisada. Todo seu mundo parecia desmoronar enquanto olhava ao redor. Carlos, você trouxe isso para nós. Um dos homens apontou diretamente para Carlos, que estava pálido e tremendo. Agora vamos cobrar o que é nosso. Mas eu não fiz nada, Carlos gritou, sua voz começando a se quebrar. Eu não sabia que isso ia acontecer. O pânico dele era palpável, e a sala agora era um verdadeiro caos, com pessoas tentando se esconder e outras tentando acalmar a situação. Rafaela, com o coração acelerado, estava prestes a recuar, quando Paulo se aproximou. Não, você não pode sair agora. Pode ser perigoso. Ele segurou seu braço,
mas o olhar de Rafaela era queimado pela confusão e pela traição. Então, uma explosão de luz iluminou a sala. Uma bomba de fumaça lançou todos em um estado de frenesi. Quando a fumaça começou a se dissipar, o que estava à sua frente fez o mundo de Rafaela parar. É hora da verdade ser revelada, Rafaela. O homem de terno escuro de antes estava em pé, olhando diretamente para ela. Você não é quem pensa que é. Você é muito mais valiosa do que imagina. A fumaça estava se esvanecendo, e Rafaela agora enxergava a cena. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, não acreditando no que ouvia. Apenas me deixem em paz. Se eu fosse você, prestaria atenção nas palavras que vêm a seguir. O homem começou a avançar na direção dela. O que você não sabe é que você é a chave para uma fortuna que sua mãe e o pai esconderam. Sempre souberam que você seria importante para nós. E essa é a razão pela qual todos estão aqui. Rafaela sentiu o chão se abrir. Fortuna? O que isso significava? Antes que pudesse entender, uma explosão interrompeu seus pensamentos. Uma porta foi arrombada e os homens mascarados foram pegos de surpresa. A confusão se instaurou e um tiroteio começou. O pânico tomou conta, gritos e tiros ecoavam, e Rafaela se viu jogada para o chão. Os sons da batalha se espalhando por toda a sala. Vá! Paulo gritou, segurando-a pelo braço. Nós precisamos sair daqui, agora. Mas antes que pudessem se mover, uma mulher emergiu entre a fumaça. Uma figura que Rafaela nunca imaginou ver novamente. Era a mulher da foto, a mãe dela, a imagem da autoridade e da liga oculta que tanto a envolveu. Rafaela, ela gritou, o olhar determinado. Você precisa vir comigo. É hora de você conhecer a verdade. O coração de Rafaela parou. Não era apenas um encontro, era um chamado. Uma escolha dramática se apresentava diante dela. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas seria ela a mesma depois que tudo isso acontecesse? Mas e Paulo? O que ele é? Rafaela estava perdida em meio à confusão de emoções. Ela não sabia em quem confiar mais. Então, ao olhar para sua mãe, fez a única pergunta que importava. Você é quem eu pensava que era? As palavras estão pairando no ar, e com o eco das balas atrás dela, a resposta poderia mudar tudo. O espaço ficava mais apertado. Todos em volta pareciam desligar-se da realidade. Hoje, a vida dela nunca mais seria a mesma. E enquanto o sim ou o não se aproximava, Rafaela sentiu que estava na borda de um abismo. A queda seria inevitável. Mas para onde? Rafaela olhou fixamente para sua mãe, em meio ao caos da sala. Uma onda de emoções a atingiu como um tsunami. Confusão, raiva e, acima de tudo, um fio de esperança. Você está viva! As palavras mal saíram. O grito da mãe, a realidade crua desmoronando ao redor dela, a deixou em choque. Não é só isso, Rafaela. Você precisa entender. A mulher avançou em meio aos gritos e tiros. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Paulo, ganhando força, puxou Rafaela para o lado. Temos que sair, agora. Mas a imagem da mãe estava gravada na mente dela. Você é a resposta para tudo isso? A dúvida a consumia. As verdades que antes esperavam para ser ditas agora estavam prestes a serem reveladas em chamas, enquanto os homens armados trocavam tiros com os seguranças. Rafaela viu sua mãe lutando para se aproximar dela. Fique atrás de mim, sua mãe gritou, o rosto determinado. E de repente, o caos pareceu se abrir para deixar uma brecha de luz. Rafaela. O homem de terno escuro estava de pé, observando a luta, a frieza agora substituída por um olhar de desafio. Ela nunca deveria ter voltado. Você não sabe do que está se envolvendo. O eco de suas palavras era como um trovão, e Rafaela sentiu uma adrenalina fervente entrar em seu sistema. Eu sou mais do que uma faxineira, e não vou ficar assustada. A voz dela ecoou na sala, enquanto um silêncio momentâneo pairava. Todos estavam em choque, a determinação a empoderava.
Mas o rugido dos tiros fez o momento ficar opaco novamente. A fumaça começava a preencher o espaço, e Rafaela sentiu o coração disparar. Vamos! Gritou Paulo, puxando-a, enquanto a fumaça os envolvia. Mas quem estava nessa batalha? A linha entre amigos e inimigos estava borrada. E a verdade sobre seu passado a perseguia. Mãe, onde estamos? A pergunta queimava na garganta. Temporalmente fora de lugar. Precisamos escapar e voltar ao que somos de verdade. Era isso que ela tinha que ouvir. Mas a cada segundo que passava, mais segredos pareciam estar escondidos. E quando a sala ficou ainda mais caótica, algo dentro de Rafaela queimava em forma de coragem. Ela não era uma vítima. Ao ver os homens mascarados prestes a atacar, ela decidiu. Você não pode me tirar o que está dentro de mim, disse, divertindo-se com a ideia de que o poder desmoronava em sua mente. Rafaela, corra! Paulo gritou, carregando-a para fora do local. Ela olhou para a mãe pela última vez, notando que o olhar dela carregava uma mistura de orgulho e preocupação. Você é forte, se mantenha assim, sua mãe gritou, e Rafaela compreendeu. A luta era dela, mas a verdade poderia ser também. Enquanto escapavam pelo corredor, Rafaela foi invadida pela ideia de que já não havia volta. O que aconteceria em seguida? O poder de sua linhagem se revelaria? Ou tudo acabaria em um ciclo vicioso de mentiras? A chuva começou a cair lá fora, misturando-se com suas lágrimas. O mundo estava em transformação e ela estava prestes a se tornar a força que precisava ser. E na escuridão que se aproximava, uma única certeza brilhava. Nunca seria mais uma faxineira invisível. E conforme cruzavam a porta de segurança, um pensamento a assombrou. Agora a verdadeira batalha começava. Mas agora, antes de continuarmos nesta incrível jornada, preciso que você faça algo urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esfola o botão de like agora. Isso é crucial para alimentar o algoritmo e apoiar o que fazemos aqui. E não pare aí. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho trágico e emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo para